Estou muito feliz e com meu coração grato por poder mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Como eu sempre falo, e quando eu subo aqui, a primeira coisa que eu falo é: eu não tenho nada que possa acrescentar na tua vida. De mim mesmo não pode sair nada que vai te influenciar, que vai mudar a tua forma de pensar, mudar a tua forma de agir. Por isso que sempre quando eu subo nesse altar, quero agradecer ao pastor Joel, pastor Diego, toda a liderança da igreja. Meu sentimento é de gratidão por ter me dado mais uma oportunidade de falar não aquilo que eu quero, mas de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então eu não tenho nada para te oferecer nessa noite. Eu não tenho nada para acrescentar a você nessa noite. Porque todos nós aqui estamos na mesma condição. Todos, sem exceção. Do mais velho ao mais novo. Do que tem mais tempo de evangelho ao que tem menos tempo. Mas existe alguém aqui nessa noite. Existe alguém, existe uma pessoa que está aqui nessa noite, que pode mudar o quadro da minha história, que pode mudar o quadro da tua história, que pode te dar um novo começo, que pode mudar o teu caminho, que pode te trazer uma cura, que pode restaurar a tua família, que pode te dar um novo começo. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo de Deus, e ela está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está presente e ativo aqui nessa noite. Então não tem pior lugar. Não existe beco sem saída. Não existe batalhas derrotadas. Não existe isso. Porque o Senhor está nesse lugar. De repente você chegou aqui nessa noite. De repente durante essas semanas que se passaram, você tem até desacreditado de você, desacreditado do teu chamado, desacreditado de tudo aquilo que Deus já te prometeu. E eu quero começar essa pregação citando Romanos 5, versículo 20 e 21. Coloca para mim. A lei foi introduzida, preste atenção. A lei foi introduzida. Para quê? Para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. 21. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aonde abundou o pecado, aonde abundou a transgressão, aonde a lei matou, aonde sonhos, planos, projetos foram ceifados, superabundou a graça do Senhor através do amado nosso amigo Cristo Jesus. E Cristo Jesus está aqui, e Ele te trouxe aqui para te dizer que ainda não acabou. Ele me trouxe aqui para te dizer no nome de Jesus que não acabou, não se findou a obra dele na tua e na minha vida. Mas que no grande dia, quando Ele voltar, nós juntos como igreja vamos estar aqui esperando pela vinda dele, vamos subir com Ele. Você acredita nisso? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Nós entramos o ano, pastor Joel, direcionado pelo Espírito de Deus, falando que o ano de 2026 seria, nós falaríamos sobre quem? Jesus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase, esse versículo é citado por Paulo no livro de Atos. Lucas vai narrar no versículo 17, no capítulo 17,
versículo 28, tal frase: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também algum dos vossos poetas tem dito, pois somos também a sua geração. Paulo descobriu isso. E Paulo, ele se dizia, Ramone, um dos maiores, ou se não, o maior dos pecadores. Só que num dia, Paulo perseguia os cristãos, viu o apedrejamento de Estevão. Nos tempos de Jesus, matava ou mandava ordens para matar, perseguia, prendia. Mas um dia, esse Paulo que disse que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, teve um encontro com Jesus. E Jesus é especialista em preparar situações para que hajam encontros transformadores. Jesus tem preparado situação para ter um encontro com você e transformar a tua e a minha vida para a glória de Deus. Se você fuma, você não vai fumar mais. Se você bebe, você não vai beber mais. Se você se prostitui, você não vai se prostituir mais. Se você faz o que é mal, você vai passar a fazer o que é bom. Porque quando Jesus entra, Jesus muda a história, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus traz vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus, eu amo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele vai falar muito sobre encontros, sobre como Jesus é cuidadoso, como Jesus ele é intencional. Jesus não tinha tempo. Jesus só tinha quantos anos? 3 anos para mudar a história de uma humanidade. Então tudo que Jesus faz, eu costumo falar isso, tudo que Jesus, a forma como Jesus age, Vanderlei, é totalmente intencional. Jesus não faz nada por fazer. Jesus não nos mostra nada por mostrar. Então, se Jesus te trouxe até aqui, é porque o Senhor quer falar ao teu coração algo. Se Jesus me trouxe até aqui nessa noite, é porque Jesus quer falar ao meu coração algo. Não é obra do acaso você estar aqui. Não é obra do acaso você ter ouvido falar de Jesus. Não é obra do acaso você ter sido convidado para estar aqui nessa noite. O Senhor quer mudar o quadro da tua história. O Senhor quer mudar o quadro da tua família. O Senhor quer mudar o quadro da tua casa. Mas você precisa acreditar que aonde abunda o pecado, vai sempre superabundar a graça do Senhor. A graça do Senhor é contigo. A graça do Senhor é comigo. E eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Versículo do 1 ao 11. E vamos também, enquanto estivermos lendo aqui, existem alguns personagens que eu queria que você meditasse, prestasse atenção no que está sendo falado, que você vai entender por quê. Fala para a pessoa do teu lado: olha, onde o pecado abunda, a graça superou. Onde o pecado abunda, fala para ela, fala para ele, a graça superou. Você já sentiu que o seu passado é uma sentença que você nunca consegue apagar? Quem aqui já sentiu isso? Quem aqui já sentiu que algo do seu passado foi escrito por você e que por mais que você se esforce, dê o máximo de força, caminhe para tentar apagar aquilo, isso nunca se apaga, isso sempre volta à tona? Quem aqui já sentiu isso?
Já sentiu que as pessoas, nós vamos ler essa história e a gente vai entender o porquê que eu estou fazendo essas perguntas agora. Já sentiu que as pessoas ao seu redor estão aquelas assim, as pessoas ao teu redor só estão esperando o seu próximo erro para te criticar, te apontar o teu erro. As pessoas se aproximam, Pastor Geraldo, não para saber o que você está sentindo ou o que você está passando, mas as pessoas, elas se sentem tão certas do seu ego, de si, que elas estão perto de você só para que você erre e ela aponte o dedo. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca passou por isso? E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês vem para quebrar o peso, no nome de Jesus, das condenações de repente que a vida te trouxe, das marcas que a vida te fez. Quantos aqui não tem marcas que de repente olham para elas e se envergonham? Quantos aqui passaram por situações que olham para trás e falam: nossa, eu não acredito que eu fiz isso? E quantos aqui não vêm remoendo durante dias, anos, e carregam isso como um peso e tornam disso o quê? Uma condenação. O teu passado, ele não te aprisiona mais. A palavra de Deus diz que o final das coisas é melhor do que o começo, e que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu vou repetir para que isso seja cravado na tábua do teu coração e do meu coração: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Jesus não está morto, Ele está vivo, e Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Você é cheio de vida, você é cheia de vida, porque o Senhor te trouxe até aqui para te dizer que no nome de Jesus, as suas mágoas, as suas dores, as acusações contra você vão se cessar. Ah, Jesus. Cristo quebra o peso da condenação. O tema da mensagem de hoje é essa: Cristo quebra o peso da condenação. Eu preciso falar para alguém, Deus está bradando no meu coração, que Cristo, somente Cristo, quebra o peso da condenação. Você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo. Esse pecado que tem te aprisionado, ele não vai te aprisionar mais a partir de hoje. Esse pecado que tem te assolado, esses apontamentos, eles não têm mais poder contra você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Quando ele é Cristo em nós, essa é a esperança que nós temos. Cristo quebra o peso da condenação. Vamos entender que a graça de Jesus, a gente precisa entender, Gisele, que a graça do Senhor Jesus, ela não apenas nos perdoa,
A graça do Senhor Jesus não apenas, olha, tá paga a dívida, tá bom, tá perdoado. Não é isso. A graça do Senhor é algo que vai além da nossa concepção. A graça do Senhor é algo que vai além do nosso intelecto, está acima do que a gente imagina. Ela nos leva a lugares que a nossa própria justiça jamais alcançaria. A graça do Senhor, ela nos leva a um lugar que a nossa justiça jamais alcançaria. Quantas e quantas vezes a gente se sente injustiçado, cristiano? Porque a gente busca fazer o bem, a gente busca pagar as nossas dívidas, a gente busca pagar os nossos impostos, a gente busca pagar as nossas contas. A gente busca pagar, uma conta de luz, uma conta de água. A gente opta por não fazer um gato na luz, não usar um gato net, porque a gente quer honrar ao Senhor e a gente faz justiça. E no final das contas a gente se sente injustiçado, porque a gente vê um governo destruindo e apertando o povo. Mas nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Porque feliz é a nação. Feliz, mais que feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Existe filho de Deus aqui? Existe alguém aqui que é da pátria celestial? Existe alguém aqui que crê num Deus que nos justifica? Você pode glorificar ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor, porque em meio da tua dor, em meio da tua luta, em meio às injustiças, o Senhor ainda assim continua te honrando, te dando vitória, te dando um destino. E é esse Jesus que nos ama. É esse Jesus que tem ministrado o nosso coração. O texto diz, vamos para o texto. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha saído do templo, da festa dos tabernáculos. Ele sai, acaba de ensinar, ele sai da festa dos tabernáculos e ele se retira. O primeiro versículo do capítulo 8 vai dizer, olha, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2: e pela manhã, cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele. Ele voltou novamente ao templo, e ele foi em direção ao povo. O que aconteceu? O povo vinha até ele. Nós temos um prelúdio, porque o Senhor é quem nos atrai para perto dele. Nós podemos notar, trazendo à nossa memória, o que aconteceu na manjedoura. Quem foi visitar o menino Jesus foi porque foi convidado? Foi porque foi atraído, conduzido. A presença do Senhor nos atrai para os melhores lugares onde nós deveríamos estar. E o texto continua. Ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achava-se ao seu redor. Então Jesus assentou e lhe ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Quem eram os escribas? Os mestres, aqueles que legislavam, aqueles que conheciam bem a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros do profeta Moisés. Eles conheciam e eles legislavam e eles viam quem estava certo ou não, quem transgredia a lei era castigado ou não. Quem eram os mestres da lei?
Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus que seguiam a esses ensinamentos e que buscavam cumprir a lei, mas que a todo tempo, se você for ler no Evangelho, o que Jesus fazia com eles? Chamavam eles de hipócritas, porque eles falavam, mas não viviam o que falavam. Vamos entender esse contexto. Ora, Moisés nos ordena, eles começam a usar a lei, ora, Moisés nos ordena a lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu o que dizes? Isso eles diziam, tentando para poder ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Aqui Jesus é posto, é tentado, é colocado à prova, porque eles queriam que Jesus pegaram o erro de Jesus e que Jesus fosse preso. E eles colocam Jesus num ambiente onde ele é encurralado por dois fatores. O Império Romano. Porque se Jesus falasse que se Jesus absolvesse aquela mulher, eles iriam contra a lei romana, porque a lei romana dizia que eles quem davam a última palavra em relação à prisão de alguém. E se Jesus tivesse falado que aquela mulher estava errada, conforme a lei, o sinédrio, os escribas, iriam justificar a sua prisão, porque ele não tinha, entre aspas, autoridade nenhuma. Só que Jesus, ele não está preocupado em nenhum momento aqui com os seus fatores externos. Ei, Jesus não está preocupado com os dedos que estão apontados ao teu redor. Jesus não está nem um pouco preocupado com aquilo que falam ao seu respeito. Jesus não está nem um pouco preocupado com aquilo que você já fez. A única coisa que Jesus está preocupado nessa noite é transformar pecadores em santos, é transformar pecadores em separados, é transformá-los em pecadores injustificados. E o texto vai continuar dizendo o seguinte: então eles continuaram a perguntar-lhe. Ele, levantando, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E ele, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Aqui existe um cenário que eu acabei de falar para vocês, um cenário de lei. E o pecado aqui, ele começa a ser usado, pastor, não como uma temática que vai influenciar para a remissão de um pecado. Mas o pecado é usado aqui não para remissão, mas para condenação. E eles pegam essa mulher e levam até Jesus. Os escribas, eles não trouxeram aquela mulher a Jesus por sede de justiça. Eles trouxeram aquela mulher por sede de acusação. Eles queriam acusar Jesus. Eles citaram a lei de Moisés. Eles usaram Moisés, entre aspas, como um carrasco. Olha, Moisés nos ordenou apedrejar essa mulher. Só que cadê o homem? Porque eles só falaram uma parte da lei. Muitas pessoas vão te acusar só pela parte que convém, só pela uma parte da lei, porque na lei dizia que se o homem e a mulher deveriam ter sido levados e os dois apedrejados. E o texto continua falando, e o que eu consigo enxergar aqui? Que eles conheciam bem a letra, eles conheciam bem o que estava escrito na Torá, mas eles não conheciam o coração daquele que legislou. Eles não conheciam
conhecia o coração daquele que legislou. De repente você tem medo de se achegar até a Deus por causa do pecado, do erro que você vem cometido, que eu tenho cometido. Mas você não tem noção do tamanho do coração desse legislador. Você não tem noção, você não tem ideia do tamanho da graça e da misericórdia que está te esperando. O tamanho da graça e da misericórdia, do amor do Senhor sobre a tua vida. O Senhor jamais te criou. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha pensado em você. Ele jamais iria te criar para que você simplesmente fosse largado e fosse condenado e vivesse em condenação. Mas Jesus nos criou para que sejamos adoradores. Adoradores. O Senhor não está preocupado com o tempo da ignorância. O Senhor está preocupado com que você adore o nome dEle, glorifique o nome dEle, seja um testemunho, uma testemunha dEle. Vamos seguir. Jesus se inclina e começa a escrever na areia. Alguns historiadores vão dizer que Jesus estava escrevendo. Isso é uma conjectura, isso não é uma realidade, porque não existe uma evidência interna e nem externa palpável. Mas muitos diziam que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles que estavam ali. E outras vertentes diziam que Jesus estava escrevendo todos os mandamentos. Mas olha que interessante. O seu erro, o meu erro, ele pode ter até sido escrito. Ele pode ter até sido escrito por homens. A nossa história pode ter até sido escrita por erros. Mas o Senhor Jesus é capaz de apagar com um toque de misericórdia. Onde o mundo, aquela mulher é jogada no meio das pessoas, acusada. E eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando aquela mulher, uma mulher, um sexo frágil, uma feminina, sendo jogada no meio de um monte de homens e sendo acusada, sendo julgada, sendo condenada. Eu fico imaginando ela pensando: nossa, minha vida acabou. Quando eu sair daqui, se eu conseguir sair daqui, porque a chancela, eu sei que eu vou morrer. E quantas vezes a nossa mente não fica como o pensamento que poderia ter se passado na cabeça daquela mulher: cara, não tem mais jeito, eu já tentei, e eu não vejo solução, eu não vejo saída. Eu não vejo mais jeito, não tem mais jeito, não tem como mais eu viver assim. E às vezes você se dá até por vencido. Olha, é verdade mesmo, não tem mais jeito. Para Lázaro tinha jeito? Para o filho da Sulamita tinha jeito? O ladrão da cruz tinha jeito? O Ramone tinha jeito? O Peterson tinha jeito? O Tiago, o Argeu, o Joel, o Marcelo, o Cristiano, tinha jeito? Você lembra o que Jesus falou para a irmã de Lázaro? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja fedendo, ainda que esteja morto, ainda que esteja cheio de pecado, ainda que esteja enfiado, encharcado de lodo, você está entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Cara, o mais importante não é o que a gente faz. Não tem nada que a gente faça que vai impressionar ao Senhor. O Senhor te ama. E a única coisa que Ele quer é que no final, na viração do dia, você esteja lá naquele lugar. Num lugar de encontro, que você fale com Ele, que você se relacione com Ele. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está sendo falado, o que o Senhor está falando aqui. A minha oração, quando eu estava em casa, era: Senhor, gera a tua opinião aqui. Só a tua opinião é que importa. A opinião de ninguém é importante demais para você. A única opinião válida para você nessa noite, a única opinião válida que pode ditar o rumo da tua vida, é o que o Espírito Santo diz ao teu respeito. Não se deixe ser acusado pela sua mente. Não deixa que o inimigo da tua alma fique te acusando a ponto de você esfriar. Que aquele homem, meu amigo Jesus, no chão ali, escrevendo, só ouvindo eles falarem. O que eles devem ter falado? Devem ter gritado: essa mulher é um caso perdido, não tem mais jeito. Onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê uma história de recomeço. Aonde o mundo vê um caso perdido, Deus vê uma história de recomeço. Deus é Deus de novos começos. Saulo, você não se chamará mais Saulo. Paulo agora é Paulo. Oséias, você não vai se chamar mais Oséias. A partir de hoje, teu nome é Josué. Por quê? Porque não é você que se salva. Sabe o que significa Josué? É a mesma raiz da palavra Yeshua. O Senhor salva. O Senhor é a salvação. Josué, você não vai mais falar de você. Deus, hoje à noite, escuta no nome de Jesus. Hoje é noite do Senhor mudar o teu nome. Hoje é noite do Senhor mudar o meu nome. Hoje é noite de Deus te levantar para dizer: minha vida era assim, eu fazia isso, eu agia desse jeito. Mas não, o Senhor me salvou, o Senhor salvou a minha casa, o Senhor me deu um novo destino, e agora eu sou livre, e eu estou aqui para te dizer que tem jeito sim. Tem jeito sim, tem jeito para você sim. Tem jeito para o teu filho sim, tem jeito para tua filha sim, tem jeito sim. Essa doença ela não vai paralisar, essa doença não vai te ceifar. Mesmo que o teu corpo desfaleça, o teu espírito vai ser renovado dia após dia até ele voltar. Oh, aleluia. A graça do Senhor está aqui. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? Que Jesus ele não me livra apenas do julgamento dos outros. O Senhor não me livra apenas do julgamento dos outros. Gente, a glória é do Senhor. A honra, a glória e o louvor é do Senhor. Eu preciso falar algo aqui.
há 6 anos atrás, eu me sentia assim. Por isso que o Senhor não deixou escrever nada hoje. Eu me sentia assim. Quantas e quantas vezes durante esses últimos anos eu ouvi, cara, você é uma bênção. Cara, você toca bem. Você canta bem. Cara, você é uma bênção. Eu só fui alcançado pela graça, cara. Só isso. Eu não acreditava mais que eu iria estar no altar ministrando a palavra. Afundado na pornografia, adulterando, fazendo o que era mal, bebendo, me drogando. E o pastor é testemunha. Cheguei aqui na igreja quebrado, moído. Mas eu encontrei um lugar. Não estou falando porque é Pio de Varginha Grande, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Mas eu encontrei um lugar onde eu fui cuidado, aonde todas as pedras foram lançadas ao chão, e aonde eu tive a condição de recomeçar. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para você recomeçar. Ai de mim se não fosse Jesus. Ai de mim se não fosse o Senhor. Você nunca vai ser perfeito, eu nunca vou ser perfeito. Mas caminhar ao lado de Jesus requer renúncias. Mas a graça do Senhor é suficiente, porque ela vai cobrir e encobrir todas as suas transgressões. E você vai viver de fé em fé. Você vai viver de glória em glória. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Que nos lava, que nos limpa, está sobre nós através da morte e ressurreição do nosso Senhor. Cristo está vivo. Deus é bom. Você pode dar um glória a Deus. E o texto continua. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão os seus acusadores? Nenhum homem te condenou? Perguntou Jesus. E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu estou terminando, eu estou indo para o final dessa mensagem. E eu quero falar da vida de um líder. De um líder onde toda essa história, um líder que não estava aqui, mas o que ele escreveu foi citado e usado como arma de acusação. Eu quero falar sobre Moisés.
Moisés? Um grande homem de Deus, um grande legislador. Olha, começa a prestar atenção em quem os fariseus e os escribas estavam falando. Eles estavam citando quem? Moisés. Por um momento de ira nas águas de Meribá, não sei se vocês já ouviram essa história, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés, ele morreu onde? No Monte Nebo. E ele morreu vendo aquela terra de longe. A própria lei fez com que Moisés não acessasse uma terra que Deus o havia prometido. Ele morreu no Monte Nebo, vendo Canaã de longe, mas sem poder pisar nela. Por causa de quem? Por causa da justiça estrita da lei. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 34. Coloca aí Mateus 17 para mim, por favor. Mateus capítulo 17. Moisés entrou em Canaã? Moisés entrou na terra? Mateus capítulo 17. Aqui a gente vai ver a história do Monte da Transfiguração, Monte Tabor, monte que ficava dentro de Canaã. Aqui o Senhor convida Pedro, Tiago e João para subir até. Deixa eu te falar sobre um conceito de graça. Preste atenção no que é a graça. Um legislador, alguém separado por Deus, que à beira de Canaã enxergou, morreu, mas não acessou a terra. Jesus veio para abolir a lei? Ele veio para quê? Para cumprir. Mas o que a carta aos Hebreus vai falar sobre a supremacia de Cristo em relação à lei mosaica? Pedro, Tiago e João, vem cá, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Chegando lá, de um lado estava Elias. E eu amo estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não dá ponto sem nó. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Aqui o grego, ele é sutil. Ele usa a palavra autós. O que isso quer dizer, Scarlett? O grego estava categoricamente afirmando que eles estavam lá. Se você for ler no grego, autós significa sim, os próprios. Sim, eles mesmos. Não era um holograma. Não eram fantasmas, até porque ninguém queria montar cabana para fantasma.
eram os próprios. Jesus fez questão de trazer Moisés até aquele lugar, fazer com que ele pisasse naquele lugar, para falar para ele: ó, Moisés, a própria lei que você escreveu, essa te condenou, mas no meu tempo, no tempo da graça, você vai acessar o lugar que você ainda não acessou. E é nesse tempo, é para esse tempo que o Senhor nos chama, para acessar lugares em que a graça nos levou. Se coloca de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. E eu queria... Só um instantinho. Presta atenção, Jesus estava dizendo o seguinte. Nas entrelinhas, Jesus estava deixando uma mensagem para os fariseus. Ó, vocês usam Moisés para condenar essa mulher. Mas saibam que Moisés só está em Canaã hoje porque eu o perdoei e o trouxe pela mão. Se Jesus teve graça para levar Moisés para dentro da promessa após sua falha, Ele tem graça para tirar, para me tirar como Ele tirou, e para tirar você do chão da vergonha, para tirar você desse lamaçal de pecado, para te dar um novo destino, para te dar um novo começo. E eu quero que você, enquanto essa música estiver sendo ministrada, eu queria que você fechasse os seus olhos. Fechasse seus olhos e olhasse para os teus acusadores. O que tem te acusado? Eu vejo Jesus pegando na mão de muitas pessoas. Eu vejo Jesus pegando na mão de pessoas. Não é uma visão distorcida. Não é uma visão que simplesmente vai fazer você se emocionar. Eu vejo as mãos de Jesus levantando pessoas aqui. E eu ouço, se você está de olhos fechados, feche seus olhos. Se você não está, eu ouço pedras caírem ao chão. Você consegue observar? Eu ouço a pedra da prostituição cair. Eu ouço a pedra da fofoca cair, a pedra da mentira cair. Eu ouço a pedra do adultério cair. Eu ouço a pedra da enfermidade cair. Eu ouço no nome de Jesus a pedra da fornicação cair. Eu ouço a pedra da lascívia, da maledicência cair. Todas as pedras que estão indo ao teu encontro não vão ter força de chegada, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor está nesse lugar. Vamos cantar.